Bom dia, irmãos. Eu queria, nessa manhã, caminhar com os irmãos para que a gente conversasse um pouco. Maravilha. Pronto. Se os irmãos tiverem alguma dúvida ou alguma questão durante a exposição, podem levantar a mão e aí eu vou tentar observar. Tem muita gente espalhada também, então maravilha, beleza. Então, se você quiser fazer alguma pergunta ou interromper em algum momento, pode levantar a mão e a gente vai conversar um pouco sobre isso. O assunto é um assunto que é muito efervescente. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 23, vai lidar com aquilo que conhecemos e entendemos como o governo civil. E recentemente nós passamos por um pleito de eleições que dividiu o povo de Deus em muitos aspectos. E essa divisão, ela gerou algumas paixões no nosso coração e ela fez com que a gente perdesse de vista em alguns momentos qual é a nossa função como crente, quem nós somos e a quem nós devemos submissão. Então eu queria ler com os irmãos aqui o capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster, e depois nós vamos partir para a exposição em Romanos 13, dos versos 1 até o verso 7, tá bom? Então os irmãos já podem se preparar aí em Romanos capítulo 13, dos versos 1 a 7. Nós vamos falar um pouco sobre o governo civil cristão, a postura do crente e do magistrado civil, tá bom? Diz assim o capítulo 23 da nossa confissão de fé: Deus, o Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Segundo ponto: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício da magistratura, sendo para eles chamados, e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, eles, sob a dispensação do Novo Testamento para este fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Ponto 3. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum interferir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, têm o dever de proteger a igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã acima das outras, de tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes de suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhes são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar a quem quer que seja. E bem assim tomar providências para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. É dever do povo orar pelos magistrados, honrá-los, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer-lhe às suas ordens legais e sujeitar-se às suas autoridades. E tudo isso por dever de consciência. Incredulidade ou indiferença em questão de religião não invalida a justa autoridade do magistrado, nem isenta o povo da obediência que lhe deve. Obediência essa da qual não estão excluídos os eclesiásticos. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles ou sobre qualquer um de seu povo.
e muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios ou de suas vidas, por julgá-los hereges ou sobre qualquer outro pretexto. Esse é o capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster, a confissão que a nossa igreja subscreve e que é o padrão de conduta dos crentes, né? Nós olhamos para os símbolos de fé não como a autoridade da palavra de Deus. Nós não entendemos que os símbolos de fé têm a mesma autoridade da palavra de Deus, mas nós olhamos para o símbolo de fé como a correta interpretação da palavra de Deus. Então, quando olhamos para os nossos símbolos de fé, nós entendemos que homens de Deus piedosos, assim como aqueles que Deus levanta para nos conduzir em matéria de piedade, em matéria de fé, em matéria de disciplina eclesiástica, eles são homens submissos ao Senhor e que, olhando para as Escrituras, estabeleceram um padrão de conduta do crente no meio de uma sociedade má, de uma sociedade caída, né? De uma estrutura de pecado como que nós lemos. Dentro disso, nós precisamos olhar para o texto bíblico, olhar para o tempo em que vivemos e entender o que Deus espera daqueles que são seus servos no meio de um governo civil, no meio de um governo que pode ser o governo que eu quero ou pode ser o governo que eu não quero. Qual é a posição do crente diante do Estado? Basicamente esse é o tema da nossa aula aqui nessa manhã. Então vamos lá, quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos, nós precisamos identificar algumas coisas aqui. Nesse capítulo 13, Paulo está escrevendo para os crentes da igreja em Roma. E a carta de Paulo aos Romanos, ela tem duas grandes divisões. Se nós pegarmos do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos Paulo apresentando toda a doutrina do Evangelho. Ele mostra a natureza pecaminosa do homem. A gente volta lá e no capítulo 1, 2 e 3, a gente vê que Paulo ele expõe a natureza caída de todos os homens. Ele fala daqueles que nasceram fora da lei, dos gentios. Ele fala da queda também daqueles que são judeus, daqueles que desfrutam da lei. E por fim, ele encerra no capítulo 3 dizendo: porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele apresenta uma situação total. Todos nós somos pecadores. E a partir disso ele vai apresentar a graça em Cristo Jesus, de como Deus, por sua livre vontade, vai lá e salva o homem pecador, aquele homem incapaz de chegar até Deus por suas próprias vontades. Ele apresenta que Cristo, no capítulo 5, ele apresenta que Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. E ele faz um paralelo ali entre Jesus e Adão. Ele apresenta o antigo Adão, o Adão primeiro, o Adão que caiu, o Adão que falhou, no qual toda a humanidade está arraigada e presa. E ele apresenta o novo Adão, Cristo, aquele que obedeceu e que cumpriu com todas as ordenanças da lei, com todos os critérios, e a partir disso a humanidade pode ser redimida em Cristo. Então ele apresenta essas duas perspectivas. Tem um puritano, Thomas Goodwin, que ele fala que diante de Deus só tem dois homens, Adão e Cristo, e toda a humanidade está pendurada no cinturão de um desses dois homens. Então, meu irmão, não existe uma divisão além desta: ou estamos em Cristo ou estamos em Adão. Nós vivemos uma sociedade que tenta fragmentar tudo na perspectiva de opressor e oprimido. Eu não sei se você já parou para perceber isso, mas hoje a nossa sociedade ela é basicamente segmentada na narrativa de opressor versus oprimido. Por exemplo, o homem opressor, mulher oprimido. Então já há aí uma divisão de gênero. Você tem o homem heterossexual sendo como o opressor, o grande opressor, e a mulher como sendo a oprimida. Mas não para só por aí. Você tem o rico é o opressor, o pobre é o oprimido. Você tem o branco, que é o opressor, e o negro como oprimido. Você tem o hétero como opressor e o homossexual como oprimido. E nessa pegada nós vamos dividindo a sociedade, e dividindo a sociedade, e dividindo a sociedade em microdivisões que não fazem sentido absolutamente nenhum. Uma vez eu estava brincando com algumas pessoas falando: vamos lá, vamos fazer aqui uma tabela. Eu sou homem heterossexual.
Então eu sou opressor ou oprimido? Opressor. Tá, mas eu sou negro. Então eu sou opressor ou oprimido? Não, eu sou oprimido. Tá, mas eu sou pobre. Eu sou... E aí vai naquela... Vamos lá, imagina que está numa cena e eu, como homem, agrido uma mulher. Mas a mulher é branca e rica. E eu sou negro e pobre. Como é que você faz essa equivalência? É maluquice. É maluquice. Quando na verdade a única divisão que a palavra de Deus nos traz é se você está em Cristo ou se você não está em Cristo. O problema do mundo não é a dinâmica opressor e oprimido. O problema do mundo é a dinâmica pecador e regenerado. Dentro disso, e isso explica muito das nossas paixões, isso explica muito dos nossos ímpetos, porque dentro disso nós precisamos entender que aqueles que são regenerados, como pregamos mais cedo aqui, e como eu tenho falado desde sexta-feira, os regenerados, eles têm os olhos na eternidade. Então veja só, se eu sou regenerado em Cristo Jesus, e é isso que o apóstolo defende quando ele chega no capítulo 11, no final da sua exposição teológica, no verso 33, ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja só, quando o apóstolo Paulo fala porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, meus irmãos, sabe o que significa tudo em grego? Tudo. Tudo. E tudo aqui engloba o seu trabalho, engloba seu namoro, engloba a educação que você dá para os seus filhos, engloba a sua relação com sua esposa ou com seu marido, engloba a relação que você tem com seus pais, engloba a relação que você tem com o Estado. Tudo é para a glória de Deus. E isso fala para nós um termo que a gente vai falar bastante aqui, que é cosmovisão. É a nossa visão de mundo. São as lentes que nós usamos para enxergar a realidade. Veja, o não regenerado, aquele que está em Adão, ele não tem condições de olhar dessa forma. Não é possível. Ele não tem a ação regeneradora de Cristo no seu coração. Então, para alguém que não é regenerado, olhar o mundo da perspectiva de opressor e oprimido é natural, porque ele não consegue enxergar para além do que é mostrado debaixo do sol. É simples assim. Eles não têm os olhos abertos pelo Senhor Jesus. Eles vivem como cegos no mundo de trevas. Então, para aqueles que não têm a frequência do Evangelho, o mundo sim é dividido entre opressor e oprimido. Simples assim. Mas para nós, que fomos salvos em Cristo Jesus, nós não podemos ter a visão míope dessa forma. Nós não podemos enxergar a história da redenção nessa dialética. Nós não podemos olhar para a história da redenção desta forma. Nós olhamos a história da redenção com um começo, um meio e um fim. As coisas estão caminhando para o fim. E o fim, meus irmãos, é glória eterna para cada um de nós, se crermos em Cristo Jesus. Se formos salvos pela graça de Cristo Jesus, se formos regenerados pela ação salvífica de Cristo. Então veja, se nós temos isso em mente, o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 dizendo: rogo-vos, pois, ou seja, portanto, uma vez que nós temos essa consciência, uma vez que nós temos essa cosmovisão, uma vez que nós fomos salvos, nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Meus irmãos, a nossa vida é um culto ao Senhor. A forma como eu escolho o meu trabalho é um culto ao Senhor. A forma como eu escolho aquilo que eu vou assistir na TV é um culto ao Senhor. A forma como eu escolho aquilo que eu vou ouvir é um culto ao Senhor, porque a minha vida é um culto racional
ao Senhor. E isso só é possível porque Cristo agiu nos nossos corações. Então, no capítulo 12 até o final, no capítulo 16, o apóstolo Paulo ele não mais vai falar da teologia, da filosofia do evangelho, mas ele vai falar de como nós crentes devemos caminhar. E ele vai ser extremamente prático. E no capítulo 13, ele vai dizer como o crente regenerado caminha em relação ao Estado. Tudo bem? Então é isso que ele está fazendo no capítulo 13. Ele está dizendo que nós somos crentes e nós devemos fazer isso. Agora, para que a gente entenda tudo que Paulo vai dizer agora, a gente precisa lembrar quem é Roma. Quem é Roma na história? Roma é um governo opressor. Roma, basicamente, era uma sociedade que foi construída, baseada na escravidão. Roma é sustentada pela escravidão. Roma é sustentada pela exploração. Roma é o referente da antiguidade à exploração e opressão. Neste contexto, veja, o que é que Roma fazia com crentes no Coliseu? Eles botavam crentes para ser comida de leão. E eu não estou falando de crentes jovens assim, fortes e saudáveis. Eu estou falando de crente, ponto. Idosos, crianças. Há relatos na história da igreja que cristãos que estavam sendo perseguidos por Roma com seus filhos, sabe o que eles faziam? Eles mandavam as crianças primeiro. Sabe por quê? Porque as feras estavam com fome. Então, quando as crianças iam primeiro, os leões comiam e matavam rapidamente aquelas crianças. Então, eles não sentiam tanta dor assim. Porque depois de comer as crianças, quando os adultos iam, os leões brincavam de atacar aqueles homens. E às vezes a morte deles demorava muito. É a esse povo que Paulo se refere, É a esse governo que Paulo se refere. Ele não está falando aqui de um governo que ama crente, que abraça crente, que o candidato vai para a igreja porque quer voto. Não é isso, não é esse governo que ele está falando. Ele não está falando de um governo que dá ouvidos a crentes. Ele está falando de um governo que, quando não ignorava o evangelho, o perseguia. É a esse governo que ele está falando. Então nós precisamos ter isso em mente, para que a gente não pense que as nossas aflições hoje nos dão motivo para ignorar a orientação bíblica. O que a Bíblia fala, ela não pode ser filtrada por mim como se eu fosse a medida de todas as coisas. E dentro disso, dentro desse contexto, esse texto aqui, ele nos apresenta 3 critérios que devem nortear a nossa submissão ao Estado. Vamos ler versos 1 até o verso 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Queria convidar os irmãos a fechar os olhos e orarmos mais uma vez. Deus, nos guia nesse tempo. É um assunto sensível que desperta no nosso coração as mais profundas paixões, mas que possamos ser submissos à Tua palavra, entendendo que não somos de nós mesmos, mas somos servos do Senhor, caminhando no caminho do Senhor, até a cidade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Veja só, meus irmãos, quais devem ser os critérios que norteiam meu comportamento diante do Estado? Primeira coisa que nós devemos entender é que nossa vida ela é teorreferente. Nossa vida é em referência a Deus. Por exemplo, o que é bom porque Deus diz que é bom. O que é mal
porque Deus diz que é mal. Nós precisamos partir desse ponto. Qualquer coisa fora disso não é algo que nós, como crentes, devemos nos ater, certo? Então é bom aquilo que Deus diz que é bom e é mal aquilo que Deus diz que é mal. Mesmo que o meu coração insista, mesmo que minha carne insista em argumentar contra isso, precisamos ter muito claros em nossa mente que nossa vida é teorreferente. Quando estivermos diante do Senhor, toda a nossa argumentação vai cair por terra. Somente a palavra dele vai durar para sempre. Então nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes, quando nós estivermos lidando com qualquer assunto que seja. Nossa vida é teorreferente. Então algo é bom porque Deus diz que é bom, e algo é mal porque Deus diz que é mal. Dentro disso, o apóstolo Paulo ele traz alguns critérios. E o primeiro critério em relação ao magistrado civil, lembrando que os irmãos podem interromper a hora que quiserem, tá bom? Se tiverem uma dúvida, podem levantar a mão e a gente vai conversar aqui. O primeiro critério é obediência. E ele já começa com o critério mais difícil de todos. Obediência. Ele olha a partir desse primeiro verso que a expressão todo homem esteja sujeito às autoridades. Quando ele coloca a expressão estejam sujeitos, ele parte de um verbo aqui, de um imperativo que tem um começo, que a sua ação ela tem um começo, mas ela não tem um final. Estar sujeito é uma ordem contínua, que ela só é interrompida quando uma segunda ordem que a impede acontece. Então, quando a gente fala assim, caminhem, a ordem é clara, comece a caminhar. Aí a pergunta natural que nós fazemos é, caminhar até onde? Até quando? Aí vem até eu dizer que você tem que parar. Estejam sujeitos. Até quando? Até eu dizer para você que você não pode mais estar sujeito, que você não precisa mais estar sujeito. Então ele já começa com essa expressão, todo homem, ou seja, qualquer indivíduo. Ele usa a expressão toda a alma. A Bíblia traduz aqui homem, mas ele está falando de cada indivíduo, homem, mulher, criança, adulto, idoso, todo mundo esteja sujeito às autoridades superiores. E aqui ele vai lhe dar algumas implicações quando ele fala de autoridades superiores. E essas implicações, elas englobam a perspectiva de que essas autoridades, elas foram instituídas por Deus. E aqui o verbo grego, ele traz a perspectiva de que essa autoridade, ela é uma representação da autoridade de Deus. O próprio Deus a instituiu. Então ela é uma autoridade da parte de Deus. Tem um exemplo que vai deixar muito claro isso. Se você tem irmão, vamos lá, eu sou o irmão mais novo de 3 irmãos, grandes, homens, eu sou o mais novo. E aí, obviamente, como irmão mais novo, eu tinha menos moral que qualquer um lá em casa. O sonho de qualquer filho mais novo é ter um cachorro, porque quer alguém para mandar. Porque não manda em ninguém. O mais velho manda no do meio, o do meio manda no mais novo, e o mais novo manda em quem? Em ninguém. Então ele quer ter um peixe, um cachorro, quer qualquer coisa que ele quer mandar em alguém. Então ninguém me respeitava em casa. Eu chegava em casa, falava alguma coisa, menino, sai daqui, menino. Mas quando os meus pais diziam assim, Hércules, vá mandar os seus irmãos tomar banho. Eita, aquele era o momento, eu chego, estufava o peito, vão todos vocês tomar banho. Oxe, sai daqui, meu. Quem mandou foi mamãe. Aí, meu amigo, a coisa muda de figura. Por quê? Porque aquela autoridade não era minha. Eu não estava mandando porque eu queria. Existia uma autoridade maior do que eu, que tinha me dado a chancela. Então naquele momento, se eles não me obedecessem, aí o coro ia cantar, meu amigo. Aí o bicho ia pegar, e eu ia pegar a pipoca, sentar na cadeira e ver tudo acontecer. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. As autoridades, elas não têm poder em si mesmas. Elas são delegadas por Deus. Então a gente precisa entender que Deus é a fonte, Ele criou todas as coisas. No Salmo 95, a gente vê o salmista dizendo que Deus ele tem autoridade sobre todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas.
Ele é o dono de tudo, logo ele define como as coisas devem ser e ele diz a quem nós devemos autoridade e respeito. O teólogo e ex-primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper, ele declara que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Meus irmãos, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus é dono de todas as coisas, Ele é meu dono, Ele é o seu dono. Ainda que nós caminhemos como rebeldes, todo joelho se dobrará um dia diante do dono do universo. Alguns joelhos vão se dobrar em adoração e alegria, outros vão ser quebrados e vão se dobrar em rebeldia e vão reconhecer que não há nada fora de Cristo, não há domínio fora do Senhor. Mas o primeiro desdobramento é que essa autoridade deriva de Deus. Deus mandou. Um segundo desdobramento dessa primeira questão de obediência, desse primeiro critério. Tem uma irmã aqui. Então, o primeiro critério é obediência. E o primeiro desdobramento é porque vem de Deus. Nós obedecemos porque vem de Deus. Pastor, existe a permissão de Deus também. A minha pergunta não vou me referir a nome nenhum, só vou fazer uma pergunta. Nós estamos diante de governos, a humanidade, diante de governos que a gente vê, tem conhecimento, tem provas de que aquele governo não cultua a Deus, mas cultua a Satanás. Eu, como cristã, como uma serva do Senhor, regenerada, qual a minha posição como cristã regenerada diante de uma autoridade dessa que, para mim, não é uma autoridade? Maravilha, boa pergunta. Eita, eu sabia que havia umas perguntas assim, meio cabulosas. Meus irmãos, vejam só. Como é seu nome, minha irmã? Dona Denise, veja só. Se nós olharmos para a história, nós vamos encontrar pouquíssimos momentos, pouquíssimos na história da redenção como um todo, de Gênesis 1 até Apocalipse 20, de Gênesis 2, 3. Gênesis 3 até Apocalipse 20, nós vamos encontrar pouquíssimos governos que amavam o Senhor. Pouquíssimos. Até na história de Israel, quando olhamos para os reis, o livro dos reis está lá justamente para mostrar para nós a progressão da monarquia de Israel, que deveria ser um exemplo de governo teocêntrico. E a gente vê na divisão do reino pouquíssimos reis em Judá que amavam o Senhor e nenhum rei em Israel que amava o Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos apresenta alguns critérios. A gente vai chegar lá ainda na exposição, mas de cara eu quero dizer para a senhora que a obrigação de cada um de nós, enquanto crentes, diante de um governo mau, é orar por ele. É orar por ele, porque primeiro que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda é que há um vingador. E esse vingador, ele vai julgar. Mas esse é orar por ele. Sim. Eu lhe digo com toda sinceridade, eu, Aldenice, estou me colocando aqui. Sim. Eu, Aldenice, se aquela autoridade, ela confronta a Deus, então eu não consigo e não acho que estou certa em dizer, Deus, abençoa esse governo. Certo. Eu não posso, porque ele vai de encontro. Não estou dizendo que é governo brasileiro. Não tô, entendi. Certo? Mas assim, eu não posso. Abençoa. Vamos olhar então para um exemplo mais prático, uma narrativa bíblica. Vamos olhar para o cativeiro babilônico. Certo? Se olharmos para a antiguidade, o reino babilônico era um reino extremamente pagão. Muito pior do que qualquer governo moderno.
existia as portas da Babilônia, inclusive está no museu, se não me engano, no Museu de Berlim, os portões de Estar, que são portões enormes da Babilônia, belíssimos, com lápis lazuli. É um negócio fantástico, que expressa justamente a opressão dos babilônicos em outros povos, porque eles dominaram outros povos, arrancaram as riquezas dos outros povos, eram cruéis com aqueles que eles prendiam, né? E eles faziam um domínio extremamente religioso. O domínio babilônico era dele religioso. E aí olhamos para o livro do profeta Daniel. Qual é a primeira coisa que acontece com Daniel, Azarias, Misael e Ananias quando eles chegam na Babilônia? Eles recebem novos nomes. E a gente conhece eles mais por esses nomes do que por outro nome. Sadraque, Mesaque e Abednego. Só o de Daniel, que a gente chama de Daniel porque é o nome do livro, mas ele tinha outro nome, que era Beltesazar. Então, trocar o nome desses homens era um sinal de dominação religiosa, porque os nomes deles, os nomes hebraicos desses homens, eles faziam referência ao Deus de Israel. E os nomes babilônicos deles faziam referência aos deuses da Babilônia. Então, o que é que eles faziam? Se olharmos lá para o capítulo 1 de Daniel, a gente vai ver que eles têm os nomes trocados. Eles têm novos hábitos alimentares sendo impostos a eles. Eles comiam da mesa do rei, das finas iguarias. Veja, aqueles jovens, eles não podiam mudar quando impuseram nomes para eles. Eles não podiam mudar isso. Mas uma coisa eles podiam, e eles fizeram. Eles foram até o eunuco e eles pediram autorização. Veja, era um governo mau, que tinha levado eles da terra deles, tinha tirado eles da terra deles. Mas aquele governo mau, ele era uma representação, e nós precisamos ficar atentos nisso que eu vou dizer agora. Era uma representação da disciplina de Deus sobre o seu povo. O domínio babilônico, o domínio assírio, é uma representação. Deus fala claramente: eu estou entregando vocês na mão dos babilônios. Meus irmãos, nós precisamos entender que a história não se resume a como nós enxergamos ela. Deus, muitas vezes, levanta governos maus para disciplinar o seu povo. E nós precisamos entender que isso é uma verdade. E o que é que acontece? Como é que Daniel se porta na corte da Babilônia? Ele serve por 70 anos a um governo mau. 70 anos, Daniel é um príncipe na corte da Babilônia. Veja, e Daniel é um dos personagens que mais assim nos traz ânimo quando olhamos para um mundo como esse. Por quê? Porque ele se torna irrepreensível no meio de um governo mau. E quando lembramos da história da cova dos leões, nós precisamos lembrar de por que Daniel foi jogado na cova dos leões. Porque os outros príncipes, com inveja de Daniel, não tinham do que reclamar. Eles tiveram que criar uma lei dentro da fé de Daniel, impedindo Daniel de cultuar ao Senhor, para que Daniel pudesse ser preso, porque ele era alguém que respeitava o governo. Veja, era um governo mau, era um governo babilônico, era um governo mau, ímpio, mas Daniel respeitava o governo a tal ponto que não existia nada para falar dele. Daniel orava 3 vezes ao dia. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Será que Daniel não orava por aquele governo? Será que Daniel não orava por ele mesmo, para que ele fosse irrepreensível neste governo? Será que Daniel não orava por uma oportunidade de testemunhar do Senhor verdadeiro no meio de um governo pagão e idólatra? Está entendendo, minha irmã? Daniel entendia que Nabucodonosor era uma autoridade instituída por Deus. Usar a expressão abençoa. Isso. Me explique. Maravilha. São as bênçãos de Deus derramadas sobre aquele governo. Por exemplo, enquanto Daniel servia, o governo foi próspero. Cresceu maravilhosamente bem. Só que temos relatos ali também de Deus mostrando para o rei da Babilônia que ele é o Senhor de todas as coisas. Então, temos pelo menos 2 relatos. O primeiro relato é quando o rei não dá glórias a Deus. Ele se arroga, ele entende que ele é o dono de todas as coisas.
E aí vem uma maldição de Deus naquele reinado, e ele fica como um animal. Eu não sei se vocês lembram disso. E ele fica como um animal. Ele é retirado do meio do reino dos homens, e ele começa a comer capim. Até que ele reconheça que Deus é o Senhor de todas as coisas. E em uma fração de lucidez que o próprio Deus derrama sobre ele, ele olha aos céus, e ele reconhece que Deus é Senhor de todas as coisas. E ele volta novamente ao reino dos homens. Uma outra coisa que vemos no livro de Daniel é quando o rei mau, ele usa os utensílios do templo para festejar e banquetear com outros ímpios. E aí é o episódio da mão que aparece na parede e começa a dizer que Deus retirou o reino daquele homem e entregou para outro. O Senhor ia matar aquele homem. Então veja, minha irmã, a bênção do Senhor, ela significa várias coisas. A primeira delas é: qual é a maior bênção que Deus pode derramar na vida de uma pessoa, senão a conversão? Nós devemos orar pela conversão dos nossos governantes, porque se tem uma coisa que pode fazer com que a nossa vida seja tranquila nesse mundo, é termos governantes que amam ao Senhor. Mas entendendo também que a bênção que Deus derrama sobre esses governantes e sobre o seu governo, ela vai escoar para nós, porque um governo abençoado significa um governo que olha para os princípios estabelecidos pelo Senhor, e isso vai chegar até nós. Então nós devemos orar pela bênção do Senhor, seja lá qual for o governo. Isso não significa que nós devemos fechar os olhos para aquilo de ruim que os reis e os governantes fazem. Isso é o próximo ponto que a gente vai tratar aqui dentro desse texto. Mas sim, nós precisamos olhar para os governos como autoridade. A senhora mencionou que a senhora não reconhece como autoridade, mas como eu falei no começo, é a perspectiva da teorreferência. As coisas, elas são... Conheço como autoridade no sentido assim, que eu estou entendendo e estou, de certa forma, entendendo o meu papel, tá certo? Sim. Eu retiro essa questão de não reconhecer a autoridade. Ah, tá, entendi. Tá certo? Agora eu reconheço no sentido assim, aqui é uma autoridade que não me inspira nesse sentido, mas aí assim, estou entendendo agora que eu devo orar, como eu devo orar, tá certo? Para que eu oro para que Deus converta, sim, mas também orar, no caso, essa bênção, ela vem sobre a nação, quando a gente pede para abençoar. Sim. Eu entendi. Deixa eu dar um exemplo, quando a gente olha para Justino de Roma. Justino de Roma é um dos pais da igreja, e ele vivia assim, no auge da perseguição estatal romana. Olha o que ele escreve na Apologia. Ele escreve uma apologia, que é um documento que é direcionado a pagãos, não é um documento direcionado a crentes. Na história da igreja, a gente tem dois grupos de pessoas que tinham como tarefa a defesa da fé. Nós tínhamos os polemistas, que eram aqueles que defendiam a fé contra as ameaças internas, porque existiam muitos falsos mestres e tal, então eles defendiam a fé contra as ameaças internas. Mas tínhamos os apologistas, que eram homens que defendiam a fé contra as ameaças externas. Então Justino de Roma é um desses apologistas, e ele escreve um documento que mostra para o império, veja, olha a audácia desse homem, ele escreve um documento endereçado ao imperador, provando para o imperador que os crentes são os melhores súditos possíveis. Então ele fala para esse imperador o seguinte: não faz sentido perseguir crente, porque nós somos ótimos súditos, a melhor coisa para o senhor é que a gente seja seu súdito. E nessa apologia, um dos trechos que se destaca é assim, ele fala: quanto a tributos e contribuições, procuramos pagá-los antes de todos aqueles que estabelecestes para isso em todos os lugares, assim como fomos ensinados por Cristo. Nós somente a Deus adoramos, mas em tudo mais nós servimos a vós com gosto, confessando que sois imperadores e governantes dos homens, e rogando que, junto com o poder imperial, também se encontre que tenhais prudente raciocínio. Olha o que ele está dizendo contra um governo que perseguia e matava crentes. Nós oramos para que a prudência tome a sua mente, para que você pense bem a coisa pública, para que você entenda que há um Deus na terra
Há um Deus nos céus que manda em todas as coisas da terra. Eles oravam pela prudência dos seus governantes. Quando nós fazemos isso, minha irmã, duas coisas acontecem. A primeira é, nós mantemos os nossos olhos em Cristo. Nós entendemos que a nossa pátria não é aqui. E que por mais que nós soframos aqui, nós vamos sofrer. Essa é a dinâmica da vida debaixo do sol. Por mais que nós soframos aqui, aqui não é a nossa casa. Nós olhamos para Jesus. E a segunda coisa é que nós ensinamos aos nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor de que há um Deus nos céus que não dorme. Há um Deus nos céus que instituiu essa autoridade. E aqui o próximo ponto a gente vai lidar para que ele instituiu essa autoridade. E esse Deus nos céus, ele não vai tomar por inocente aqueles que usurpam o seu poder. E é isso que nos conforta. Deus determinou como tem que ser o governo. Se esse governo não obedece ao Senhor, ele vai se ver com o Senhor. Mas se nós não obedecemos ao Senhor, nós também vamos nos ver com o Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Olhe comigo aí o verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha a bronca. Deus manda nós orarmos pelos nossos governantes, nós intercedermos por ele. Olha a bronca quando nós não fazemos o que Deus manda. Nós estamos trazendo sobre nós mesmos culpas, trazendo culpa sobre nós. Então, dentro disso, nós precisamos entender que Deus estabeleceu o governo, e esse estabelecimento, ele apresenta que a nossa função como crente é olhar para a determinação de Deus em piedade, porque é ao Senhor que nós nos submetemos. Esse é o primeiro critério, a obediência. Eu botei logo de cara que a obediência é o mais cabuloso aqui do texto, e Paulo já começa com ele. Cadê o irmão que levantou a mão? Olá, bom dia a todos. Bom dia. Pastor, nós vemos lá com o profeta Samuel que o povo de Israel pedia um rei, né? Porque ao redor da nação de Israel existiam nações e todas as nações tinham reis. Então eles, tomando esse exemplo, solicitavam a Deus, através do profeta Samuel, um rei. E o Eterno pediu que não quisessem isso, mas eles insistiram e assim Deus permitiu. Permissão é uma coisa e querer de Deus é outra, né? Então Deus permitiu que Saul fosse rei de Israel, e não foi tão bom, né? E a nação entrou em pecado e em conflitos. E em 2022 ocorreu a mesma situação. Nós trazendo para a parte espiritual, houve um ensaio do anticristo, para ver como é que está a nação. Então, um governo que falava de aborto, um governo que defendia ditaduras, mesmo assim as pessoas quiseram. Eu pergunto, qual é a dificuldade do anticristo vir? Perdão, não entendi a pergunta. Qual é a dificuldade do anticristo vir? Se a nação aceita um indivíduo que é pró-aborto, pró-ditaduras e fala contra a nossa fé. Existe uma cidade no Maranhão chamada Condor, que o evangelho lá é difícil de ser pregado, porque lá a feitiçaria é extremamente pesada, muito maior do que no Brasil. E esse partido faz sacrifícios lá. E a nação não tem noção disso, né? É complicado, é uma situação muito complicada, mas eu pergunto também, por que Deus nos colocou nessa situação de aprendermos? A semana passada, nós tivemos a Páscoa. A Páscoa bíblica é 14 de Nissan, né? Que caiu numa quarta-feira, mas a igreja cristã comemora a Páscoa cristã, que foi feita pela igreja romana, e infelizmente a igreja protestante ainda segue. O senhor falou em Roma, o pastor que esteve aqui a semana passada também falou em Roma, em perseguição, e falou de restauração, de techuvá. A Páscoa cristã, ela foi feita para perseguir judeus e cristãos verdadeiros. E esse pecado a igreja ainda segue hoje, né?
Então, não é isso o motivo de sermos punidos? Essa é a minha pergunta. Certo. Veja só, meu irmão, com muito temor no coração eu digo para o irmão que nós não sabemos o motivo. Nós só sabemos que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o eterno peso de glória que nos aguarda. É isso que a palavra de Deus fala. O motivo podem ser vários, inclusive nenhum. Inclusive nenhum. Por exemplo, deixa eu explicar para os irmãos, porque ficou um pouco confuso agora. Lá no Instituto Bíblico, nós damos aulas de aconselhamento bíblico. E todo problema do mundo é pecado, certo? Todo problema do mundo é pecado. O que nós temos que examinar é se é o meu pecado pessoal que está me fazendo sofrer, é o pecado pessoal de uma outra pessoa ou é o pecado de Adão. Mas todo problema é pecado. Por exemplo, catástrofes naturais, pecado de Adão. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que a natureza geme com dores de parto por causa da expectativa da revelação dos filhos de Deus. Quando vamos lá para Gênesis 3, o Senhor Deus vira para Adão e fala: maldita é a terra por causa de ti. Então, catástrofes naturais, elas são consequência direta do pecado de Adão. Mas vamos lá, não é uma catástrofe natural. Eu estou andando, estou dirigindo o meu carro, e aí um indivíduo se embriaga, e ele bate com tudo no meu carro, e morremos, eu, minha esposa, meu filho. Foi uma catástrofe. Nós sofremos, nós morremos. A gente está bem, na verdade, né? Quem fica triste é quem fica. Mas assim, de quem é a culpa? Do pecado, do indivíduo que decidiu se embriagar e bater com o carro e pronto. Ele foi inconsequente. Mas se eu sou um indivíduo e eu bebo, encho a cara, pego o carro e vou lá e bato, minha esposa, meu filho morrem e eu fico vivo, de quem é a culpa? Minha, do meu pecado. Então veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as catástrofes, elas são provenientes do pecado. Deus, ele cria uma estrutura perfeita em Gênesis 1 e Gênesis 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, a estrutura, a vida, toda a vida, a minha, a sua, a dos seus filhos, a dos meus antepassados, ela foi vivida numa estrutura de queda, de pecado. De forma que, conforme fala o profeta Isaías, nossas melhores justiças são como trapos de imundícia. Não tem nada nas minhas mãos que seja agradável ao Senhor, a menos que isso seja em Cristo. Então, assim, nomear o porquê de nós sofrermos é muito amplo, porque qualquer coisa, se nós sofrermos do dia que nascemos até o dia que morremos, Deus está sendo justo. Não há absolutamente nada fora da justiça de Deus. Agora, o apóstolo Pedro, foi o texto que a gente trabalhou ontem pela manhã com os adolescentes, ele fala que a nossa fé, ela é refinada por meio das tribulações. Então, muitas vezes, o nosso sofrimento não é uma punição de Deus, mas é Deus nos ajudando a olhar para Ele. Então, eu não posso nomear, respondendo a sua primeira pergunta, eu não posso nomear se nós estamos passando por um período de sofrimento por causa de algo que cada indivíduo, ou que a igreja brasileira fez, ou que a igreja mundial, a gente não tem como fazer isso. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que o sofrimento que nós passamos hoje, entendam, meus irmãos, não é nada comparado aos sofrimentos que irmãos nossos têm passado há muito tempo em muitos lugares do mundo. Veja, nós estamos reunidos aqui, nós estamos numa igreja que tem um letreiro gigante aí na frente, e nós podemos estar aqui pregando livremente que o governo precisa se submeter ao Senhor. Olha só, tem países que, se a gente estivesse fazendo isso dentro de uma casa, a polícia secreta entraria, prenderia todo mundo e ninguém mais ouviria falar de nós. Estamos entendendo, irmãos? Muitas vezes, nós, e aí eu volto a dizer, nós precisamos ter uma teorreferência, nós precisamos entender. Atos capítulo 1, verso 8 fala, Jesus fala para os seus discípulos que eles vão receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles devem ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. De Atos 1:8 até Atos capítulo 7, o final, eles continuam em Jerusalém, eles não saem. O que é que Deus faz no capítulo 8, verso 1? Manda perseguição.
que é que acontece com aqueles irmãos que estavam em Jerusalém? Eles são espalhados por todo lugar. Como é que eles saem? Pregando o Evangelho. Então, a forma que Deus usa para que eles obedeçam ao Senhor é mandando perseguição. Então, uma coisa é certa: nada que nós vivemos hoje, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de aperto do governo é capaz de nos separar do amor de Deus. Essa é a caminhada do crente. Então, essa é a primeira pergunta. Sobre a pergunta do anticristo, a nossa confissão, ela fala da perspectiva do anticristo como qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Óbvio, vai ter um indivíduo na história que ele vai ser mais ferrenho do que outros, mas a perspectiva reformada de anticristo é todo aquele que arroga para si o papel de mediador. Todo aquele que arroga para si o redentor. E veja, muitos de nós, cristãos, que amam ao Senhor, estávamos colocando função de redentor em um governo. Talvez seja isso que tenha mexido tanto com nossas paixões. Nós olhávamos para um governo como representante total e último do inferno, e outro governo como representante total e último do céu. Meus irmãos, essa não é a frequência do Evangelho. Nós não estamos em casa, e eu insisto nisso. Nós precisamos manter os olhos firmes na nossa casa, que não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não estamos em casa. Agora, enquanto estamos nesse tabernáculo, nós precisamos ter consciência. E esse é o segundo ponto que um dia eu vou entrar, se Deus quiser. Vai lá, pergunta. Pastor Hermes, veja bem, eu vou lhe fazer uma pergunta, creio que simples. A gente vê que desde a década de 90, todos os nossos líderes, no caso de presidenciais, Collor, ele era nítido uma pessoa que não era cristão, ele era um macumbeiro, né? Tem até roupas dele. Lula, não precisa nem falar, né? Aí vemos Dilma também, até Fernando Henrique, Bolsonaro, que declarava, mas que você não vê fruto nenhum de cristianismo, nem nele, nem na família dele. Igualzinho os outros, é só para ganhar a volta, a gente vê isso. A pergunta que eu lhe faço é: será que nós, como igreja, e até os líderes, não estou dizendo regional, no Brasil todo, será que nós não estamos indo pela massa de manobra entre o primeiro e o segundo sempre? Entendeu? A gente nunca vê, aquele está em, ou nós que eu digo, a igreja, levantar alguém, ou um ou dois, entendeu? Só pergunta bronca, meu amigo. Veja só. Não sei. O que eu sei, e a palavra de Deus fala isso, é que o povo perece por falta de conhecimento. Em todas as épocas. Como o irmão citou, o povo de Israel pediu um rei. Por que o povo de Israel pediu um rei? Porque eles queriam se assemelhar às nações vizinhas. E Samuel, ele fica indignado, e ele fala: não vou dar um rei. E ele fica com raivinha, porque ele se sente rejeitado. Mas Deus fala: Samuel, não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim. Então veja, todas as vezes que nós queremos nos assemelhar aos povos que não amam ao Senhor, nós estamos rejeitando o Senhor. O Salmo 73 fala sobre isso, foi um dos textos que a gente leu nesses dias. Asaf, ele apresenta uma verdade indiscutível: Deus é bom. No verso 2 ele apresenta uma outra verdade indiscutível: nós não prestamos. Então veja, o que é que um coração que não presta quer? O que não presta. Simples assim. A gente brinca com os alunos lá que muitas vezes a gente exige de descrentes, a gente exige de incrédulos posturas de crentes. Meus irmãos, o que é que descrente faz? Descrentice. De um pé de manga vai sair que fruta? Manga. Então veja, ao falar sobre a igreja como massa de manobra, nós precisamos definir qual igreja estamos nos referindo, porque nem todo mundo que está aqui é a igreja do Senhor. Então eu não tenho como responder essa pergunta. O que eu tenho como responder é: todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. O texto está dizendo que Deus não dá de conta-gota, Deus não dá regulando, Ele dá um mar de sabedoria para você mergulhar. Por quê? Porque o temor do Senhor
é o princípio do saber. Então, se eu olho, novamente, e o meu foco aqui sobre o governo é entendermos que todos os governos que nos cercam são extremamente efêmeros e passageiros. Eu preciso olhar para casa. E se eu temo ao Senhor, eu vou passar por qualquer governo, qualquer um, inclusive um governo romano, que mata gente, louvando ao Senhor. E temos inúmeros relatos de irmãos e irmãs nossas do passado que estavam nos coliseus morrendo e enquanto eram atacados e comidos por feras, louvavam e oravam. Agora, meus irmãos, veja só, nós somos mais frutos do nosso tempo do que frutos dos nossos pais. Então, basicamente, o que é que acontece? Nós fomos tomados por uma geração que exige muito, que quer muito, que tem muitos direitos. Nós temos muitos direitos. Agora, como foi exposto hoje pela manhã, o meu direito, ele deve ser cancelado na cruz de Cristo. O meu direito está em Cristo. E por meu direito estar em Cristo, eu preciso olhar para a palavra de Deus como regra de fé e prática. Veja só, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala no verso 6, e aí eu vou pular para o último verso só para a gente encerrar aqui, já está chegando para encerrar, né? Tinha um segundo critério que é extremamente importante, que é você entender qual é a função do Estado. Por exemplo, o Estado ele não tem autoridade para dizer como eu crio os meus filhos. A palavra de Deus apresenta que o Estado ele tem a função de espada. O que é que significa isso? Ele pune o mal e ele honra o bom. Então veja só, nós vivemos uma época de um Estado que tem um braço gigante. O Estado quer determinar o que é que eu ensino para o meu filho. O Estado quer determinar de quem é o meu filho. O Estado quer determinar, por exemplo, e aí sim aconteceu muito isso na pandemia, se nós podemos ou não podemos abrir as nossas igrejas. Quando o Estado faz isso, qual é a minha função como crente? Essa não é a função do Estado. O Senhor nos dá esferas de soberania. Por exemplo, a família é responsável pela educação da criança. Então, quando o Estado fala assim, você precisa ensinar isso para o seu filho, qual é a resposta do crente? Não vou ensinar isso para o meu filho. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o Estado fala assim, não abra a sua igreja, o que é que nós devemos falar? Não, eu abro a minha igreja. Porque o Estado não tem jurisdição sobre todas as esferas da minha vida. O Estado tem como função principal impedir que uma esfera interfira na outra. Agora, se o próprio Estado se torna essa esfera que interfere, ele tomou o lugar de Deus. E nós, como crentes, devemos dizer assim, não. Agora, quando nós, como crentes, dizemos não, o Estado, ele possui a espada. O que é que o Estado faz? Ele mata. E aí, o que é que o crente tem que fazer? Vamos derrubar o Estado. É isso? Não. O crente, em submissão ao Senhor, segue firme e obediente até o final e dá o pescoço para que a glória de Deus seja exaltada. Porque no verso 6, o apóstolo Paulo fala que nós pagamos no verso 5, o apóstolo Paulo fala que nós somos sujeitos não por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Você ama o Senhor? Você é servo do Senhor? Você foi salvo? Lembra? Nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa referência ao Senhor. A morte não traz medo. A morte é aquilo que nos liberta de uma estrutura pecaminosa, de um estado mau, para vivermos eternamente com o Senhor. Eu não devo temer o Estado. A Bíblia fala que quem teme o Estado é quem faz coisa errada. Se você faz coisa errada, tema o Estado. Mas se você vive de acordo com os princípios do Senhor, não tema o Estado. E não temer o Estado não significa que o Estado não vai fazer nada contra você. Não é isso que o texto está dizendo. Lembra, estamos falando de Roma. Que
Há um teólogo, eu não lembro o nome dele, que dizia que Roma, as ruas de Roma, foram iluminadas com os corpos dos cristãos. Tertuliano fala que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Não tenha medo, mas se submeta ao Senhor. E enquanto se submete ao Senhor, enquanto olha para casa, enquanto caminha para a nossa morada eterna, desfrute do Senhor na jornada. Se submeta às autoridades que Ele instituiu. E glorifique ao Senhor em todos os seus dias. É um assunto grande, extenso, a gente poderia falar sobre ele bastante. Foi o assunto do meu TCC, então se você quiser conversar comigo depois, a gente pode conversar bastante sobre isso, né? Você pode adicionar lá no Instagram, a gente pode trocar uma ideia. Irmãos, muito obrigado pelo privilégio, obrigado pelo tempo aqui. E para nós é um privilégio, como família, ter passado esses dias aqui em Garanhuns. É uma igreja muito querida, muito amada. Esperamos em Deus, breve, poder voltar a estarmos com vocês por mais um tempo. Tá bom? Irmãos, vamos orar, agradecer a Deus pela vida do pastor Hércules, pedir a Deus que nos abençoe, para que possamos guardar em nossos corações o principal objetivo das nossas vidas, que é glorificar a Deus, amá-lo, amar ao próximo e entender que a nós compete isso. Julgamentos pertencem a Deus. Deus é misericordioso, a bondade dele é sobre todos nós, a sua misericórdia também. No final das contas, todos são servos do Senhor. Até os governos ímpios servem a Deus, os propósitos de Deus. A diferença é que existe um povo que serve a Deus de maneira regenerada, de maneira abençoada, salvificamente. Então que Deus nos dê graça de entender que a nós compete amar, compete servir e obedecer a Deus. A Deus compete julgar, ou a quem Ele der essa competência. Então que Deus nos ajude a caminhar. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos Te louvar, ó Pai, queremos honrar ao Senhor com as nossas vidas, queremos agradecer ao Senhor pela bênção desta manhã, pelo culto que prestamos ao Senhor, pelos dias aqui, Pai, tivemos os nossos irmãos, o pastor Hércules e a sua família conosco, Deus abençoando, Deus, os adolescentes da nossa igreja e hoje também a toda a igreja. Pedimos que o Senhor continue abençoando esse Teu servo, Deus, capacitando-o, enchendo-o da Tua graça, do entendimento, do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. E Deus, que possamos vê-lo prosperar em seu ministério. Abençoa-o como a sua família. Já pedimos pela sua viagem de volta hoje à tarde, que o Senhor o acompanhe, que a Tua poderosa mão o faça chegar em paz em seu destino. Continua abençoando o dia a dia do Teu servo. E a todos nós, Deus, nós também pedimos que o Senhor continue derramando bênçãos sobre nós. O Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem dado a Tua palavra, Deus, e é por ela que nós devemos nos guiar. Nos faz entender, Deus, que precisamos ter um coração de servo. O Senhor manda em nós, como servos do Senhor, capacitados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, devemos Te obedecer. Que o Senhor nos ajude, Pai, a caminhada é difícil, Deus, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, Deus, que o Senhor guarde o nosso coração, Deus, que o Senhor nos abençoe, que possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, que a Tua palavra, Deus, a Tua verdade, que liberta, que é lâmpada para os pés, luz para os caminhos, permeie toda a nossa mente e o nosso coração, dirigindo as nossas vidas em submissão ao Senhor e tão somente ao Senhor. Importa agradar ao Senhor e não a homens. Deus nos abençoa. Assim nós te oramos gratos por tudo. Conduze a todos nós, cada família aqui aos seus lares. Nos dá um restante de dia abençoado. Continua abençoando-nos mais tarde no nosso culto que queremos prestar ao Senhor logo mais à noite. Assim nós te oramos, nos entregando em Tuas mãos, orando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deus continue abençoando. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por